Vivemos na era da informação em que tudo está a um clique de distância. A resposta para praticamente tudo está literalmente na palma da mão por meio de um smartphone. Mas se eu te disser que o papel da escola é fundamental na missão de promover a educação financeira? Se a escola ensina matemática, história e ciências, por que não ensinar também a lidar com o dinheiro, algo que usamos todos os dias? O beabá da educação financeira pode e deve fazer parte desse processo. O Ceará é um exemplo prático disso, com iniciativas do poder público e parcerias que têm ganhado espaço e mostrado resultados. Esse é o destaque do segundo programa do projeto Educação Financeira em Pauta, uma realização da Universidade Aberta do Nordeste e da Fundação Demócrito Rocha, em correalização com a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará e com o apoio da Universidade Estadual do Ceará. Nesta jornada, vamos mostrar como a educação financeira funciona como um tema transversal e ajudar você a compreender produtos financeiros, evitar golpes, usar o crédito com segurança e, principalmente, proteger o seu patrimônio. Para falar mais sobre a importância das iniciativas de promoção da educação financeira nas escolas, eu recebo Darla Lopes, CEO da Edifica e diretora do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará, o IBEF Ceará. Olá, Darla. Olá, um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que me é tão caro. Que maravilha! E vamos lá, né? Eu já tenho uma pergunta para começar bem a nossa conversa. Por que a educação financeira ainda é um desafio no Brasil e qual o impacto disso na vida adulta dos estudantes? Olha, pergunta maravilhosa, né? E que eu trago aqui algumas perspectivas que vão poder esclarecer isso, né? Hoje, a educação financeira ela passa por desafios culturais e estruturais. Vou explicar melhor. Como, por exemplo, a inexistência, né, do currículo da educação financeira na Base Nacional Comum Curricular. Então, apenas em 2017 que essa temática entrou de uma forma transversal e obrigatória a partir do ensino fundamental. Né? Então, por mais que tenha começado em 2017, que é algo bem recente, além disso, nós ainda temos aí toda essa questão de capilarização, né, dessa iniciativa. Então, cada estado, cada município vai organizando como essa temática vai entrar, como, se vai ser a partir de projetos. Então, nós ainda temos essa questão bem diferente de cada localidade, né? Então, para além disso, temos aí também essa cultura do endividamento, né? Essa cultura do crédito rápido, do imediatismo, né? Temos também a questão das desigualdades sociais. No Brasil, nós temos aí uma grande diferença de renda e de oportunidades de conhecimento também. Temos disparidades gigantescas, né? Muitas pessoas ainda vivem sobre o aspecto da sobrevivência. Então, isso dificulta muito esse planejamento de médio e longo prazo que é necessário para que a gente tenha uma vida mais tranquila e organizada, mais estruturada. E, por último, essas questões estruturais e culturais que eu estou mencionando, a gente tem também a questão de que os professores muitas vezes não se sentem preparados para trazer essa perspectiva, para trazer esse ensino dentro da sala de aula, né? E o desdobramento disso na vida adulta é o que a gente tem visto aí em números, né, mais de 70, quase 80 milhões de inadimplentes, de endividados. Então, isso gera uma população pobre, né? Eu, como economista, já começo aqui trazendo realmente uma perspectiva muito forte minha de que nós só vamos ter um país rico e próspero quando as famílias forem ricas e prósperas. Então, se eu tenho 80 milhões de inadimplentes, isso é algo muito sério, onde a gente precisa buscar meios de como mudar isso, como transformar. E a escola me parece um meio preponderante e principal para que a gente consiga atacar esse problema social. Na primeira entrevista da nossa série, a gente trouxe essa temática da saúde financeira, como alcançar essa saúde financeira.
e foi muito mencionado o papel dessa formação inicial, essa formação ainda como criança. A criança, ela aprende tudo com maior facilidade em relação a um adulto, né? Seja uma formação bilíngue, crianças pequenas aprendendo novas línguas desde o seu crescimento. A educação financeira deveria entrar também nesse sentido, o quão, assim, atrasado a gente está, né? Só em 2017 teve realmente essa introdução, mas o quão real ela é na ponta. Então, você me trouxe algumas perguntas, né? Eu vou dar foco aqui principal inicialmente a essa questão da educação infantil, né? Você trouxe a criança aprende mais rápido, né? Estudos comprovam isso. E a nossa obrigatoriedade hoje de trazer essa temática transversalmente, que a gente também vai falar sobre isso já já, é a partir do ensino fundamental. Então, ali, a infância, né, já tem passado, assim, a maior parte da infância, né, e a partir disso a gente percebe que é possível, sim. Muitos pais questionam, Darla, quando é que eu posso começar a falar de educação financeira? Quando é que eu devo? E a minha resposta é muito clara. Quando a criança começa a apresentar dúvidas, questionamentos, né, sobre dinheiro, por exemplo, sobre consumo, ali já é uma oportunidade de ensinamento, né? E para além disso, a gente aprende de várias formas, né? A gente tem um ensino formal na escola, que a gente também vai falar sobre essa parceria depois, família, escola, comunidade, mas em casa, né, a criança aprende sobretudo através do exemplo. Então, se eu não tenho ninguém com esse conteúdo em casa, porque eu não aprendi isso, você não aprendeu na escola, eu sou economista, mas eu não aprendi nem na escola e nem na faculdade, eu busquei esse conhecimento, meus pais também não, então não me passaram. Da mesma forma são os pais, quando os filhos questionam sobre eu quero isso, quero aquilo, quer dizer que é muita coisa, né? Então os desejos eles são ilimitados, mas é um excelente momento para você mostrar para aquela criança que a gente pode desejar muito, mas a gente precisa escolher. Por quê? Porque os recursos são limitados. E aí é uma oportunidade de colocar para aquela criança de onde vem esse dinheiro. Então o papai e a mamãe saem de casa cedo para trabalhar, o trabalho gera uma recompensa que é o dinheiro, né? Essa recompensa a gente precisa escolher o que fazer com ela. Então, a partir daí, quando você pergunta quão atrasado a gente está, acho que a gente está um pouquinho atrasado, sim, né? Os países ali do norte-americano, já tem essa temática muito clara, né? Desde a infância, aprendem sobre tributos, impostos, juros, né? A criança, ela aprende muito rápido. Se você que está aí nos ouvindo, né, tem um filho, tem uma criança em casa, eles assistem a TV, né, séries, jogos com nomes super difíceis. Eles decoram os nomes difíceis, eles sabem quais são as fases dos jogos, o que deve fazer. Então, por que não ensinar algo tão útil e tão importante, mas atenção, de uma forma leve, didática, lúdica, o que não é tão simples, porque talvez os pais não saibam fazer isso, né? Então, de fato, precisa buscar um conhecimento, né? Não só sobre a educação financeira, mas sobre a didática utilizada para que aquela criança alcance de uma forma efetiva esse ensinamento. A gente tem um desafio enorme do Brasil, porque no caso da educação financeira, há uma dificuldade dos próprios pais trazerem informações e formação para os filhos, né? Porque é uma dificuldade também para os pais. De que forma as escolas elas estão se preparando, estão se movimentando nesse sentido? Aqui em Fortaleza a gente teve até algum momento a assinatura do IBEF com a prefeitura para fazer essa formação em educação financeira para as crianças, né? Como isso funcionou? Quais eram os modelos que vocês adotavam? Então, de fato, nós tivemos essa felicidade de iniciar essa parceria. Nós assinamos um acordo de cooperação na gestão passada da prefeitura e já foi no final da gestão. Então, a gente conseguiu colocar de pé um projeto piloto, né? Colocou de pé um projeto piloto, onde a gente, como era piloto, nós decidimos, ali junto com a Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Educação,
pegar uma escola de cada regional de educação, dentro dessa escola, uma turma de quarto ano. Então, parece pouco, mas em pouco mais de um mês, nós treinamos 900 crianças sobre uma didática muito cuidadosa, uma didática muito efetiva, onde a gente colocou em prática os ensinamentos de um livro, né, de uma cartilha que a gente tem no IBEF, que é essa cartilha de educação financeira para crianças. Essa daqui ainda é a cartilha, é a antiga, a gente distribuiu todas, por isso está infantil, mas a versão final é a cartilha de educação financeira e sustentabilidade para crianças, porque a gente traz também essa temática da sustentabilidade financeira. E dentro desse programa a gente conseguiu visualizar como as crianças estão abertas para o aprendizado. Então, dentro dessa perspectiva, a gente trabalhou sobre projetos. Então, nós fizemos 4 aulas com cada turma, dentro dessas aulas com atividades práticas, vivenciais, lúdicas, com teatro. A gente, em uma das atividades, a gente leva um mapa, mapa do mundo, para que as crianças vejam essa possibilidade, saibam que a vida delas não é só aqui, não existe só Fortaleza. E o mapa do mundo era para a gente identificar, junto com as crianças, com a moeda de cada país. Então, a gente ali já está desenvolvendo o sonho, a gente está tratando de uma forma interdisciplinar, multidisciplinar, transversal, mas a gente está especificando um conhecimento e a gente está possibilitando para aquela criança que ela se perceba maior do que o que ela é. Por mais que ela esteja numa comunidade que a maioria eram comunidades mais vulneráveis, essa criança também merece ter a possibilidade de saber que ela pode ser maior, né? Honrando, obviamente, o seu território, honrando, obviamente, a sua ancestralidade, porque dentro do nosso programa, sabe, é muito interessante. A gente trabalha primeiro essa questão mais emocional, né? A gente trabalha essa parte dos tesouros do coração, que a gente chama. Então, primeiro eu valorizo, né, família, valorizo a minha ancestralidade, honro a minha ancestralidade, depois eu vou para a parte mais prática e comportamental também relacionado às finanças. Então, eram 4 aulas, onde a gente trazia toda essa temática e as crianças terminavam as 4 aulas sabendo tantas coisas novas, elas sabiam como fazer os juros trabalhar para elas. Então, tia, eu já sei os juros agora, eu sei o que é juros, né, que é o valor do dinheiro, né, e eu quero que eu quero que os juros trabalhem para mim. Eu não quero pagar juros, eu quero ganhar juros, né? Então, a criança já aprende ali sobre a possibilidade de poupar e de investir, mesmo sendo uma criança que às vezes tem muita escassez dentro de casa, né? Mas é importante que ela saiba o que existe e como ela pode chegar nesse investimento, porque antes a gente disse no valor do trabalho, de onde vem o dinheiro, que é desejo, necessidade. Então foi um programa incrível, lindíssimo, né? Que a gente está em conversas agora, a gente vai startar agora as conversas com essa nova gestão da prefeitura para que a gente continue o programa, né, que foi tão exitoso, mas ficou numa fase bem inicial. Nós tivemos 900 crianças, mas logo em seguida tivemos as eleições e aí a gente está aqui agora nesse momento de retomar esse projeto para que a gente consiga realmente gerar esse impacto positivo nessa comunidade estudantil. Nesse ponto de vista, eu queria até pegar esse gancho. A partir do momento que se ensina a educação financeira para essas 900 crianças, né, pouco mais disso, de que forma elas também se transformam em multiplicadoras desse assunto, né? Levam para a família, essa família justamente que a gente estava comentando anteriormente, que o pai e a mãe não têm aquela capacidade toda para passar algum ensinamento sobre a educação financeira, as crianças se tornam multiplicadoras? Se tornam com certeza multiplicadoras, né? Quando a gente encerrava, né, as 4 aulas, a gente tem toda uma forma de mensuração de impacto e a gente entregava um questionário para que fosse respondido pelo cuidador, pelo pai, pela mãe, pela tia, por quem estivesse ali à frente daquela família, daquela criança. E a partir daí a gente verificou que cada criança estava ali inserida dentro de um ambiente onde tinha no mínimo mais outras 3 pessoas. E para responder aquele questionário, ela precisava conversar com aquele adulto sobre tudo que foi ensinado. Então, a partir daí, aquela criança também se torna um agente transformador,
né? E a gente sabe que as crianças, elas são muito perspicazes, né? Elas falam muito, elas gostam de conversar. E a partir daí, não só a conversa, mas a própria postura da criança frente às suas escolhas. Né? Tinha criança que trazia algumas falas, por exemplo, de inconsequência dos pais. Tia, eu já tenho um tênis, mas a minha mãe comprou outros 3, eu não preciso de 3. Então, muito interessante como a gente vê uma consciência infantil, né? Mas já ali minimamente elaborada. Claro que a gente não espera que a criança tenha uma consciência ali de alto nível formada, de jeito nenhum. Inclusive, é muito importante que a criança erre. É o momento certo. Na educação financeira, o momento certo para errar é ali na infância, na adolescência, né? Por isso que a gente estimula que a criança tenha acesso mínimo a um recurso financeiro, né? A partir de uma certa maturidade, que ela tenha acesso também a uma conta digital, por exemplo, que hoje tem contas digitais para crianças e para adolescentes, supervisionadas, obviamente, e ali é o momento da criança e do adolescente errar, né? De usar mais um pouco, de ficar sem ter dinheiro porque recebe a semanada. E aí, muito importante para os pais é que eles deixem a criança passar pelaquela frustração. Então, recebeu a semanada, acabou, quando a criança pede mais, não dá mais. Deixa a criança passar pela frustração do não ter, porque não usou direito, né? Porque aquilo vai gerar toda uma consciência e uma educação que ela vai levar para a vida. Uhum. Nesse sentido, os pais, há algum tempo atrás, de uma geração anterior, ouviam muitas reclamações dos filhos de chegar num lugar, eu quero isso, e o pai dizer, não, é muito caro, eu não tenho condições de dar agora, e a criança não ter noção de onde vem o dinheiro, dos custos, que tudo tem custo, né? Tudo tem custo. Hoje há essa inocência passou, já há uma consciência maior, ou ainda é comum ver birra de criança por aí? Muito comum, até porque é natural que aconteça, é saudável que aconteça, né? A criança, ela tem aquele egocentrismo ainda, até determinada idade ali, é como se ela fosse o centro das atenções, e isso é algo neurologicamente natural, mas que aos poucos isso vai sendo moldado, tanto pelo mundo exterior, como com a educação mesmo parental, né? Mas a partir disso é muito importante que os pais e os cuidadores, eles tenham uma verdade, né? Uma verdade pessoal, educacional com aquele ser, com aquela criança, né? Eu particularmente ouvi bastante. Na volta a gente compra, né? E a volta nunca acontecia. Os pais ainda fazem isso, né? Então, quando eu falo sobre a verdade, sobre a sinceridade, quando você fala para o seu filho também, não tenho dinheiro, você está criando ali naquele ser, naquela criança, um mindset financeiro negativo. Né, que aquilo dali é super prejudicial, né, ancora uma certa escassez na cabeça e na mentalidade daquela criança, ele vai crescer um adulto prejudicado financeiramente por conta disso, né? Como é que a gente altera isso? A gente altera isso dentro dessa verdade, porque não é verdade que você não tem, você tem. Então, o que é que você vai dizer? Nós temos outras prioridades. Então, você não está falando que não tem dinheiro, você está falando, inclusive, e pode ser combinado de que vocês podem se planejar, né? Porque uma das ideias que eu vou deixar aqui é que as famílias conversem sobre dinheiro, né? Claro que a gente tem aí várias famílias inadimplentes, endividadas, isso gera toda uma questão que inclusive foi falado, né, no momento passado, na entrevista passada, sobre essa questão da saúde financeira que gera um desdobramento emocional, né? Então, geralmente os pais estão irritados, os pais estão sem paciência, e aí tem que trabalhar isso, porque essa conversa com os filhos, né, precisa ser uma conversa tranquila, né? Então, a ideia é fazer momentos lúdicos de um planejamento dos sonhos da família. Então, curto, médio e longo prazo. Então, se a criança está ali aperreando, como diz aqui, né, no Ceará, aperreando por alguma coisa, por um brinquedo, vamos nos planejar para comprar esse brinquedo. Quanto tempo a gente precisa para juntar o dinheiro desse brinquedo, né? Então, essa questão de
cortar o imediatismo desde cedo é muito importante, porque a criança ela já cresce com essa pressa, com essa demanda que tem que ser atendida na mesma hora. E aí vai o quê? O cartão de crédito passa e às vezes não tem como pagar, né? E a partir daí a gente trabalhar essa questão da espera, né? E dessas trocas sinceras, tipo, temos outros planos, temos outras prioridades. Você não tem dinheiro? Tem, mas temos outras prioridades. Vamos nos planejar para isso, né? E outra coisa, os combinados nunca saem caros. Vai sair com criança de casa, principalmente quando estiver nas férias, né? Sim. Nas férias é um momento delicado para os pais. Sai muito, gasta muito. Então, saiu e diz, hoje nós vamos fazer isso, isso e isso. Então, a criança já sabe o que é possível. Quando você sai, você não fala nada, a criança fica com a expectativa de comprar um presente, de lanchar um lanche mais caro do que o que você pode pagar, talvez. Então, vai na loja de brinquedo, podemos ir, mas vamos olhar. Nós não vamos comprar hoje. Então, combina antes. A criança funciona muito com combinados, né? Então, combina antes. E se a criança faz a birra, que pode acontecer, obviamente, o que foi que a gente combinou? Você traz ela para a razão, né? A partir dali, você gera um comportamento de confiança financeira com aquela criança, né? Porque você cumpriu aquele combinado, mesmo que seja indesejado para ela. E a ideia de planejar, quebrar esse ciclo vicioso do imediatismo, que é o que faz nós adultos usarmos muito cartão, né? É muito importante, né? Porque a criança vai crescer sabendo que pode ter o que ela quer se planejar. E não é sempre na hora que ela quer. Aprender também sobre essas modalidades de pagamento, como cartão de crédito, é uma questão importante. Desde a infância dá para ensinar o que são formas de pagamentos, que esse imediatismo talvez não seja a melhor escolha? Sim, dá para ensinar. Inclusive, na nossa cartilha, a gente tem aqui um dos capítulos que trata sobre os meios de pagamento, né? Essa cartilha a gente lançou em 2017, há um tempinho atrás, e a gente relançou ela, essa é a nova, com todas essas novidades do Banco Central, do nosso sistema financeiro nacional, né, que é um sistema financeiro muito robusto, tecnológico, copiado no mundo todo, mas também ele é muito desafiador, sobretudo para os territórios mais vulneráveis, porque tem um certo vocabulário mais rebuscado, um vocabulário que traz muitos termos estrangeiros, então isso gera um desafio, né, para quem não tem acesso a uma educação mais formal. Então, a partir daí a gente consegue, sim, é importante que a criança e o adulto também, né, entenda quais são esses meios de pagamento e como utilizar de uma forma mais consciente e sustentável. Hoje a gente tem meios de pagamentos que são muito desafiadores. Eles são maravilhosos, a exemplo do Pix, rápido, prático, né, eletrônico. Na escola, nas escolas que a gente teve, esse projeto mencionado agora há pouco, as crianças falaram logo do Pix, né? Mas o Pix, ele te leva também para um lugar de inconsciência, para um lugar do pensamento mais rápido, né? Daniel Kahneman, instantâneo. rápido. Então, assim, você não consegue raciocinar, pensar será que eu preciso mesmo disso? Tem que ser agora? Eu tenho dinheiro para comprar? Então, você não pensa, você só passa o Pix, né? Você só aproxima o celular, né? Não só o Pix, mas o próprio cartão de crédito, que está mais fácil. Agora você coloca no celular, né? Tem várias formas mais rápidas. No relógio. Tem o anel agora também. Gente, daqui a pouco você vai pensar e tá pagou. Passando Pix. E aí, aliás, pensar não, você vai piscar e passa o valor. Então, essa rapidez, ela é um desafio para a educação financeira, né? Porque ela não te permite pensar e refletir se aquilo faz sentido ou não. Então, quando a gente estuda a psicologia financeira, ou então a economia comportamental, que é uma área que eu tenho muita afinidade, atuo frente a ela também, a gente fala sobre essa questão de toda ação, ela tem um desdobramento presente e um desdobramento futuro. Então, quando eu decido algo no imediatismo, sobretudo quando se trata do recurso financeiro material, o dinheiro, cartão, Pix, né, eu decido ali rapidamente, sem pensar, sem refletir, eu tenho um desdobramento ali presente inicial de que eu fico como?
feliz, não fico? Comprei uma coisa que eu queria, fico super feliz. Mas eu não pensei direito. Então, o desdobramento futuro dessa ação presente imediatista vai ser de dor e sofrimento, possivelmente. Porque eu não tenho como pagar aquele cartão de crédito, aquela fatura. Muitas vezes as pessoas usam o limite do cartão de crédito como sendo uma extensão da renda, e aí gera esse desdobramento, né, do endividamento, da dor e do sofrimento. Então, Freud até fala sobre isso quando a gente estuda a psicanálise, um pouco para entender a mente humana sobre o dinheiro. Ele diz que, né, todo ser humano, ele quer maximizar prazer e satisfação e quer se afastar da dor e do sofrimento. Então, você deve convir comigo de que ter o que eu quero na hora que eu quero é um prazer e uma satisfação. Agora, não ter é uma dor e um sofrimento. Então, a gente precisa ver o que faz mais sentido aí pra gente. Será que é melhor eu ficar feliz agora e daqui a 30 dias tá triste, tá com problema, tá atrás de crédito? Passar o ano esperando um 13º para ver se consegue Exato. pagar a dívida. E Isso. nesse sentido, o papel da escola. Hoje a gente tem na Base Nacional Comum Curricular, né, expressando sobre a educação financeira, mas uma atuação mais transversal. Não seria o caso da gente ter uma atuação mais focada, como também falar na escola sobre endividamento, poupança e investimento de uma forma acessível, né? O Brasil é um país muito grande, existem vários Brasis dentro do Brasil. O Ceará é até uma exceção, é educação muito boa, escola de tempo integral em todo o estado, mas e naqueles rincões mais afastados, né? Como chegar a essas pessoas também com acesso à educação financeira? Então, a transversalidade, ela de fato me parece ser algo muito interessante para que essa temática chegue nas escolas, né? Principalmente quando você traz essa peculiaridade do Brasil, né? Porque quando a gente fala na transversalidade, a gente fala muito no vivencial, né? Faz muito sentido você ensinar algo que realmente vá reverberar dentro dentro do cotidiano dos alunos e das pessoas, né? Por outro lado, eu percebo que quando a gente fala da transversalidade, é possível que a educação financeira ela fique mais rasa. E no cenário que a gente tem hoje no Brasil, eu percebo que seria interessante que essa temática entrasse de uma forma mais incisiva, como uma matéria mesmo, né? Porque a partir daí a gente iria realmente ensinar de forma dividida, com livros específicos, com didática inclusiva, com pedagogia inclusiva, que é essa que eu trouxe, mais vivencial, né? Onde esses livros trouxessem esses exemplos práticos, né? Os nomes, né, as nomenclaturas de uma forma explicativa, né, para que todos conseguissem entender, ter acesso, utilizar os produtos financeiros, né? Então, quando eu falo de educação financeira, a nossa ideia é muito de ter ali uma trilha de conhecimento, né? Onde a gente não vai direto para saber o que é juros, o que é Open Bank, o que é CDB. Não funciona assim. Primeiro, e eu até já falei aqui, primeiro a gente precisa estar muito atento no nosso mindset financeiro, né? Porque são muitos anos que a gente ouve coisas ruins sobre o dinheiro. Então a gente cresce com essa mentalidade financeira muito desgastada, né? Então é uma mentalidade negativa que nos distancia de ser poupadores, investidores, nos distancia de ter uma prosperidade financeira. Então, dentro dessa trilha, né, eu percebo que ela pode ser muito mais robusta se ela for tida não só de uma forma transversal, porque hoje na forma transversal a gente tem na matemática ali os juros, né, porcentagem, soma, subtrai, divisão, a gente tem na história de onde vem o dinheiro, né, como toda essa parte, né, do escambo. A gente tem ali na geografia sobre as crises econômicas, a gente tem no português, a gente aprende como ler um contrato de forma correta. Isso é importante, isso é muito importante. Mas às vezes fica solto, né? E quando a gente pensa nessa trilha mais específica, a gente trabalha o mindset,
a gente trabalha essa parte de onde vem o dinheiro, a gente trabalha desejo e necessidade, a gente trabalha o planejamento financeiro, que é o orçamento, que é algo super prático, mas que todo mundo tem medo. Então, quando a gente trabalha com as crianças, a gente ensina um orçamento para as crianças e elas conseguem fazer. Perfeito. Conversa boa, o tempo passa mais rápido. Eu já te agradeço, Darla, por esse momento. Falar muito sobre educação financeira nas escolas é necessário, sim. A gente vai para o encerramento. A educação financeira, você viu aqui, começa desde cedo e a escola tem um papel fundamental nesse processo. Ensinar a lidar com o dinheiro é preparar para a vida. No próximo programa, vamos mostrar como a educação financeira pode ser trabalhada em sala de aula e nesse futuro de lidar com o dinheiro de forma positiva. Eu espero você. Até a próxima.